Livro de Hebreus, capítulo de número 7, título do capítulo: O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Verso 1: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Verso 2: A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3: Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Verso 4: Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Verso 5: E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Verso 6: Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Verso 7: Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Verso 8: E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Verso 9: E, para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Verso 10: Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Verso 11: De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Verso 12: Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Verso 13: Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Verso 14: Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Verso 15: E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Verso 16: Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Verso 17: Porque dele assim se testifica: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 18: Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Verso 19: Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Verso 20: E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles, sem juramento, foram feitos sacerdotes. Verso 21: Mas este com juramento por aquele que lhe disse: Jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 22: De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Verso 23: E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Verso 24: Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Verso 25: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Verso 27: Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Verso 28: Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre.